Irmãos, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, 37 a 41. Atos 2, aqui na frente tem um lugar, tá? Ali também, Mãe Edmê. Atos 2, 37 a 41 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamou. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, o mês de maio é o mês da família. É um mês que nós damos uma atenção diferenciada para meditarmos sobre a família. Todos nós aqui temos uma família. Ninguém nasce se não vier de uma família. Então é o que há em comum entre todos nós. E o nosso desafio, meus irmãos, hoje e sempre é sermos famílias perseverantes. Famílias que perseveram em seguir ao Senhor. Famílias que andam com o Senhor, famílias que seguem ao Senhor. E portanto, a gente tem falado sobre, no primeiro domingo, a família no plano de Deus. Domingo passado, no Dia das Mães, a mãe no plano de Deus. E hoje eu quero falar sobre a construção de um lar. Como se constrói um lar sólido? Como se constrói um lar firmado? Um lar estável? Um lar consolidado? É o que nós iremos ouvir hoje à noite. Porque eu tenho dito aqui na igreja, meus irmãos, que a crise da sociedade é a crise da família. Quando a família está bem, a sociedade está bem, a igreja também. Quando a família não está bem, está em crise, a sociedade está em crise, a igreja, a escola, as instituições sociais. Porque a família, irmãos, é o berço de tudo. A família é o berço de tudo. Onde começa todo o bem, todo o respeito? Na família. Onde começa toda a honra aos pais é na família. Irmãos, onde começa toda a mentira é na família. Onde começa atitudes impróprias do ser humano é na família. Então a família é o berço de tudo. A condição da família determina a condição da sociedade. Portanto, nós temos que ficar atentos sobre aquilo que a Bíblia pontua como a construção, os passos para a construção de uma família saudável. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que a família, ela é a expressão da graça de Deus. Olha como nós precisamos amar e respeitar
e honrar a nossa família, porque ela é a expressão da graça de Deus. Foi Deus que instituiu a família com dois propósitos. Deus instituiu a família para a sua glória. A família existe para glorificar a Deus. E em segundo lugar, irmãos, a família existe para abençoar o mundo, para ser uma bênção na humanidade. Então a sua família, ela tem uma missão: glorificar a Deus e ser bênção em um mundo perverso. Meus irmãos, e nós falhamos quando nós não temos consciência deste duplo significado, desta dupla missão da família. Portanto, é fundamental que a gente saia desta noite com esta verdade encarnada nos nossos corações. E a pergunta é a seguinte: pastor, nesta noite o senhor vai falar sobre a construção de uma família cristã. Quais são os passos que devemos dar para que a nossa família continue sendo uma família cristã? Atos 2, de 37 a 43 a 41, vai responder. Por isso, muito atenção à Bíblia. Muito atenção, nós somos uma igreja que anunciamos o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus. O púlpito aqui não é lugar de entretenimento, não é circo, não é picadeiro. O púlpito é lugar de pregação da Palavra de Deus. Então veja o que a Bíblia coloca sobre uma família esteio, uma família galvanizada, uma família firme. Em primeiro lugar, meus irmãos, uma família que é construída com base em valores cristãos, ela é atenta à palavra de Deus. Ela dá atenção à palavra de Deus. Olha o que diz, versículo 37, Atos 2, 37. O versículo está aqui no telão. Olha como começa o versículo, irmãos: ouvindo eles estas coisas. Meus irmãos, esse texto de Atos 2, ele se refere a Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O povo de Deus estava em Jerusalém, e quando ali eles estavam, a Bíblia diz que aconteceu a profecia de Isaías, a profecia de Joel, onde Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para viver definitivamente com o seu povo. Jesus subiu ao céu, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele nos mandou o Espírito. E o Espírito Santo, quando desceu, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito. E o apóstolo Pedro pregou um sermão no capítulo 2, de 14 a 36. E depois que Pedro pregou, como eu estou pregando aqui, a Bíblia diz que ouvindo eles estas coisas. Ali estava cheia, naquele ambiente tinham muitas famílias, como hoje nós temos aqui. Pedro estava pregando para famílias. As famílias foram a Jerusalém consagrar os seus filhos, cultuar a Deus. E quando elas ouviram a palavra de Deus, estavam atentos à palavra de Deus. Meus irmãos, uma família precisa dar atenção à palavra de Deus.
A sua família precisa da palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, o texto diz assim: compungiu-se-lhes o coração. Irmãos, essa palavra, compungiu-se-lhe o coração, significa aquela lança que alcançou o coração. É uma lança que perfurou o coração. Uma lança que penetrou o coração. Uma lança que acertou o alvo. Isto é, quando as famílias ouviram a palavra de Deus penetrou o coração de todos eles, compungiu-se-lhe o coração, e eles perguntaram: que faremos, irmãos? E agora? Nós ouvimos a palavra de Deus, o que é que nós vamos fazer a partir daquilo que nós ouvimos a respeito de Deus e da sua palavra? Meus irmãos, o que a Bíblia aqui nos ensina em Atos, uma lição muito importante para a família contemporânea, a família pós-moderna, é que a atenção à palavra de Deus é fundamental na construção do lar cristão. Escute bem, a atenção à palavra de Deus é fundamental na construção do lar cristão. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual da família. Você não vai encontrar em Augusto Cury, em psicanalistas, você não vai encontrar em psicopedagogas orientações tão seguras como encontra na Bíblia. Não estou aqui desmerecendo nenhum escritor. Tem coisas boas, mas não se compara à palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você precisa fazer como as famílias fizeram 2000 anos atrás, ouvindo eles estas coisas. Que coisas? A palavra de Deus, o discurso de Pedro. A palavra foi certeira, a palavra atingiu o coração. O que faremos agora, a partir daquilo que nós ouvimos? Meus irmãos, a Bíblia é o manual. Por isso que eu tenho desafiado a igreja aqui em Codó, primeira igreja de Codó, a continuar lendo a palavra, continuar lendo as Escrituras, para conhecer a Deus, fazer a sua vontade, descobrir os propósitos de Deus para a sua vida, descobrir os propósitos de Deus para a sua família, glorificar a Deus e ser uma bênção no mundo. Atenção à palavra de Deus abre caminhos para que cada um de nós e as nossas famílias caminhemos em direção ao Senhor, na direção ao Deus eterno. Meus irmãos, naquele dia em Jerusalém, milhares de pessoas que estavam perdidas, após ouvirem a palavra de Deus, encontraram o caminho. Porque o caminho da palavra é o caminho do Evangelho. E o Evangelho é Cristo que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Portanto, em virtude da palavra de Deus pregada, o caminho, ele foi, portanto, descoberto, hoje redescoberto. Meus irmãos, o que leva uma família a viver desnorteada, sem perspectiva, não dar ouvido à palavra de Deus. A teimosia, a brutalidade, a teimosia do coração. Portanto, irmãos, é muito importante a atenção à palavra do Senhor na construção de um lar. Jesus Cristo, pregando no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele fala dos fundamentos, dos dois fundamentos. Quais são os dois fundamentos? Uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia.
O segredo da casa construída sobre areia, é que ouviu a palavra, mas não praticou. E o segredo da casa construída sobre a rocha, que vindo os ventos, os rios, as tempestades, dando contra ela, ela permaneceu firme, porque ouviram e praticaram a palavra de Deus. Segredo de uma família perseverante: dá atenção à palavra de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo passo para se tornar uma família esteio, uma construção sólida, é a experiência da conversão. A experiência da conversão. Olha o que diz o versículo 38 de Atos 2. Quando as famílias perguntaram: que faremos, irmãos? Pedro responde. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a família estável, construção sólida, passa pela conversão. Pedro foi muito certeiro quando a palavra alcançou o coração das famílias. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados. Irmãos, conversão não é coisa de religião, é ordem de Deus. Convertei-vos, converta-se do seu mau caminho, diz a Bíblia. Converta-se do seu pecado. E converter, irmãos, é mudança de atitude, é mudança de sentimento, é mudança de prática. É alguém que vai numa direção, reconhece que a direção está errada e faz a conversão, muda esse rumo, porque esse rumo, ele não termina bem, ele não abençoa, não está de acordo com a vontade de Deus, e portanto se converte. Portanto, meus irmãos, a experiência da conversão é condição principal para a existência de um verdadeiro lar cristão. Converta-se ao Senhor. Meus irmãos, quando um membro da família se converte, ele se transforma em um canal de bênção para a sua família. Eu estou aqui olhando para o auditório e eu estou vendo aqui muitas famílias tradicionais, família de uma longa tradição no Evangelho, porque um se converteu e Deus foi derramando a sua graça e o seu perdão na família, Isto é, isso a Bíblia coloca, a importância da conversão. Na minha família, meu avô foi o primeiro a se converter, na década de 50, seu Cori. E a partir dele, grande parte, 80% da nossa família hoje é convertida. Deus trabalhou na vida de uma grande família a partir de um homem que se rendeu a Ele. Meu irmão, você precisa se converter. Se você ainda não se converteu, você precisa. Para que o seu lar seja sólido, estável, uma construção verdadeira. Minha irmã, tome a sua decisão de entregar sua vida a Jesus, de andar nos caminhos do Senhor, para que a sua família siga este rumo, Meus queridos irmãos, aqueles que são convertidos, eles testemunham do Evangelho da graça de Deus, né? O carcereiro, em Atos 16, ele ia se matar, porque houve uma ruptura no cárcere em que Paulo e Silas estavam presos, e ele achou
que todos os presos tinham ido embora e ele ia se matar. E Paulo e Silas disse: olha, não te faça mal nenhum, porque todos estamos aqui. E o carcereiro disse: que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta de Paulo, meus irmãos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu. Vamos ler junto aqui? Vamos lá? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus. Crê, se converte, e aí tu e a tua casa será salva. Amém, irmãos? Promessa de Deus para a família. Promessa de Deus para a nossa família. Então, irmãos, o que torna uma família uma construção sólida, perseverante? Atenção à palavra de Deus. A palavra compungiu o coração. Em segundo lugar, a conversão. Arrependei-vos. Em terceiro lugar, meus irmãos, que torna um lar sólido é o zelo quanto à vida espiritual dos filhos. Olha o que diz o versículo 39, Atos 2, 39, diz assim: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chama. Irmãos, esta promessa inclui os filhos. Promessa para os filhos. Os filhos têm um lugar especial nesta família máter da sociedade. A prova disso é que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ana consagrou o seu filho ao Senhor. Timóteo, quando Paulo fez referência a Timóteo, ele disse exatamente a fé sem fingimento, a primeira que habitou na avó Loide e também na mãe Eunice. Meus irmãos, qual é o desafio para nós como pais? Investir na vida espiritual dos nossos filhos. Às vezes a gente investe bem numa boa escola, num bom inglês, numa boa escola de informática, sabe? Tudo isso é importante, mas o que é mais urgente é investir na vida espiritual dos filhos, orando pelos filhos. Os pais precisam orar pelos seus filhos, consagrar os seus filhos ao Senhor, ensinar o temor de Deus aos seus filhos pela palavra e pelo exemplo. Ensinar os seus filhos compromisso com a igreja. Estou vendo hoje aqui muitos filhos que estiveram aqui como criança, tá? Estão hoje na igreja. Compromisso de uma geração que já se foi, de levar os filhos para a igreja. Lembro que quando eu era criança aqui na nossa igreja, tinha bancos. Quem aqui é da época do banco? Tinha até um banco que mordia a gente por baixo, né? Nesse a gente não sentava. Tá, irmãos? E tinha banco das famílias. As famílias sentavam, pai, mãe, filhos ali, sentavam nos bancos, né? Isto é, aquilo é compromisso com a igreja. Não é bom o pai vir para a igreja deixar os filhos em casa, trazer, mesmo que aqui ele fique cantando, como a Alicia, a bebezinha está aqui cantando na hora da mensagem, mas é melhor estar aqui do que estar em casa, melhor estar aqui do que estar em outro lugar. Então, irmãos queridos, isso é compromisso dos pais com a igreja, levando seus filhos para a igreja.
Meus irmãos, os pais precisam investir no sentido de conduzir os filhos a Cristo. Os filhos se convertendo ao Senhor e andando neste caminho. Assim, portanto, irmãos, precisamos de atenção à palavra de Deus, conversão na família, zelo na vida espiritual dos filhos e, finalmente, o que torna uma família uma construção sólida: perseverança e fé no mundo pervertido. Versículo 40, Atos 2, 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, interessante como a Bíblia ela faz uma radiografia da sociedade. A gente acha que a nossa sociedade é mais perversa do que as outras. Mas 2000 anos atrás, quando Lucas estava escrevendo o livro de Atos, ele disse que aquela geração já era uma geração perversa. Irmãos, o que é uma geração perversa? Uma geração perversa é uma geração que não ama a Deus. Esse é o conceito de uma geração perversa. Irmãos, quem não ama a Deus é capaz das maiores atrocidades. Não é, Luana? Quem não ama a Deus é capaz das coisas mais absurdas. Porque não há o sentimento da divindade, do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E aqui, meus irmãos, a Bíblia coloca que uma família perseverante é uma família que se preserva em um mundo pervertido, tá? Salvai-vos desta geração perversa. Logo, a família vive em meio a uma geração perversa. Isto é, uma geração que não respeita os mandamentos de Deus, porque quem não ama a Deus não respeita os mandamentos de Deus. E, portanto, irmãos e irmãs, essa exortação bíblica aqui coloca a família em risco. E o que a Bíblia está dizendo é: olha, cuidado, atenção famílias, cuidado, cuidado. Vocês vivem no meio de uma geração perversa. Logo, atenção à orientação de Deus, porque se vocês seguirem a orientação da sociedade, vai ser uma tragédia, vai ser um caos. E aí, irmão, o desafio para nós é perseverança e fé nesse mundo de cão. Nosso desafio é perseverança e fé neste mundo tenebroso, nesse caos social. A palavra de Deus para a minha família é perseverança e fé. A palavra de Deus para a sua família é perseverança e fé. E fé. Meus irmãos, é remar contra a maré. O mundo vai numa direção do caos e a família vai remando noutra direção da vontade de Deus, da santidade de Deus. Meus irmãos, os pais precisam ter consciência de que os dias são maus e que a realidade ameaça a sua casa. Estou vendo aqui o Jandir com 4 filhos menores. Jandir, a realidade social é uma ameaça à tua família, porque é pervertida. A Denise está ali com 2 filhas. A realidade social conspira contra os ensinamentos da família. É isso que a Bíblia está dizendo: perseverança e fé, cuidado, para não sucumbir nessa geração perversa, como está o versículo aí no telão. Geração perversa, pervertida.
a geração lá de Noé, a geração de Sodoma e Gomorra. É a geração da pós-modernidade, onde tudo é relativo, tudo é relativo. Portanto, meus irmãos, a construção de um lar no contexto de um mundo pervertido é uma experiência desafiadora para todos nós. É preciso, portanto, perseverança e fé. Meus irmãos, que Deus abençoe nossas famílias. Que a sua família continue sendo casa de Deus. Casa sólida, construção firme, construção firme. Isso passa por atitude sua. Tem aquilo que é parte de Deus e tem aquilo que é parte nossa. Nossa parte, atenção à palavra de Deus. A palavra compungiu o coração. Conversão a Cristo, não uma ideologia, não um homem. Zelo quanto à vida espiritual dos filhos e perseverança em meio ao mundo pervertido. Esse é o nosso desafio, sermos famílias perseverantes. A sociedade está enferma e a cura da sociedade passa por uma família saudável para a glória de Deus. Amém. Eu quero orar por sua família hoje à noite. Quero orar por sua casa. Se você quer que eu ore por sua casa, para que Deus abençoe cada vez mais, fique em pé. Eu quero orar. Senhor, abençoe estas famílias, estas casas, que elas continuem casa de Deus, casa em que expressa o bom perfume de Cristo, nosso Deus e Pai. Estamos aqui humildemente, dependendo do Senhor, dizendo ao Pai que nós fomos também alcançados pela Tua palavra. A palavra compungiu os nossos corações, penetrou no nosso coração. E agora, Pai, nós queremos fazer aquilo que a Tua palavra manda. Queremos ser obedientes à Tua palavra. Ó Deus, queremos fazer os ajustes que precisam ser feitos para que o Senhor seja o dono da nossa casa, o Senhor da nossa vida. Abençoa todas as famílias aqui presentes, que a boa mão do Senhor esteja estendida para abençoar a todos e a todas. Ó Deus, promovendo o amor, promovendo a comunhão, promovendo o perdão, promovendo o acolhimento no seio da família, de sorte que todas as casas sejam uma construção sólida, porque Cristo é a base das famílias. Eu oro por todas estas famílias no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.